Livro Anna Karenina, de Lev Tolstói, Parte 2, Capítulo 20. Vronsky estava alojado em uma esbá espaçosa e limpa, de estilo finlandês, dividida em duas por um tabique. Petritsky morava com ele no acampamento. Petritsky estava dormindo quando Vronsky e Yashvin entraram na esbá. "Levante, chega de dormir", disse Yashvin, passando para o outro lado da tabique e empurrando o ombro de Petritsky, que tinha o nariz enfiado no travesseiro e o cabelo desgrenhado. Deu um pulo. Petritsky se pôs de joelhos e olhou em volta. "O seu irmão esteve aqui", disse para Vronsky. "Acordou-me, que o diabo carregue, e avisou que voltará." E de novo, depois de puxar o cobertor, atirou-se ao travesseiro. "Deixe-me em paz, Yashvin", pediu, zangando-se com Yashvin, que tomara dele o cobertor. "Solte!" Virou-se e abriu os olhos. "Melhor faria se me dissesse o que beber. Estou com tal gosto na boca que... Vodka é o melhor", respondeu Yashvin com voz grossa. "Tcheretchenko, vodka para o patrão e pepino em conserva", gritou com evidente prazer de ouvir a própria voz. "Vodka? Você acha?" Perguntou Petritsky, torcendo a cara e esfregando os olhos. E você vai beber? Bebamos juntos, então. Vronsky vai beber?" Perguntou Petritsky, levantando-se e agasalhando-se com a manta tigrada segura pelas mãos. Saiu pela porta do tabique, ergueu as mãos e desatou a cantar em francês. "Bebe, Vronsky?" "Deixe disso", respondeu Vronsky, que vestiu a sobrecasaca trazida pelo criado. "Aonde vai?" perguntou Yashvin. "Aí está a troika", acrescentou, ao ver a carruagem que chegava. "Vou à cavalariça, mas ainda preciso falar com Briansky a respeito dos cavalos", disse Vronsky. De fato, Vronsky prometera ir à casa de Briansky, a 10 verstas de Petersburgo, e levar-lhe o dinheiro pelos cavalos, e desejava ter tempo de ir lá também. Mas seus camaradas logo compreenderam que Vronsky não iria apenas lá. Petritsky, continuando a cantar, piscou os olhos e projetou os lábios para frente, como se dissesse: "Sabemos muito bem que Briansky é esse." "Preste atenção, não se atrase", disse Yashvin apenas e para mudar de assunto. "E o meu cavalo baio tem servido a contento?" perguntou, olhando pela janela para o cavalo de carga que ele vendera a Vronsky. "Espere!" gritou Petritsky para Vronsky, que já saía. "Seu irmão deixou uma carta e um bilhete para você." "Espera, onde foi que eu coloquei?" Vronsky deteve-se. "Muito bem, onde estão?" "Onde estão? Eis a questão", disse Petritsky em tom solene, com um dedo indicador apontando para a parte de cima do nariz. "Vamos, diga logo, deixe de besteira", disse Vronsky sorrindo. "Não acendi a estufa? Está aqui em algum lugar?" "Vamos, chega, meu amigo. Onde está a carta?" "Mas é verdade, eu me esqueci. Ou será que tive um sonho?" Espere, para que se zangar? Se você tivesse bebido 4 garrafas sozinho, como bebi ontem, também esqueceria onde pôs?" "Espere, agora me lembro." Petritsky passou para o outro lado do tabique e deitou-se na própria cama. "Espere, eu estava deitado assim e ele estava ali de pé. Sim. Aqui está!" E Petritsky puxou a carta de sob o colchão, onde a havia escondido. Vronsky tomou a carta e o bilhete do irmão. Era exatamente o que esperava. Uma carta da mãe, com recriminações por ele não ter ido vê-la, e um bilhete do irmão, no qual dizia que tinham de conversar. Vronsky sabia que tudo isso era pelo mesmo motivo. O que tem eles a ver com o assunto? Pensou, e depois de amassar as cartas, enfiou-as entre os botões da sobrecasaca para ler com atenção na estrada. Na saída da esbá, 2 oficiais vieram ao seu encontro, um deles do seu regimento. Os aposentos de Vronsky sempre serviam de local de reunião para todos os oficiais. "Aonde vai?" "Tenho de ir a Peterhof." "E a égua? Já chegou a Tsarskoye?" "Já, mas eu nem a vi ainda." "Dizem que o gladiador de Makhrotin começou a mancar."
Bobagem! Mas como vocês vão correr no meio dessa lama? Perguntou o outro oficial. Aí estão os meus salvadores! Gritou Petritsky ao ver os recém-chegados, diante dos quais o criado servia, numa bandeja, vodka e pepino em conserva. Vejam, o Yashvin mandou que eu bebesse para me revigorar. Mas que noite você nos aprontou ontem, disse um dos recém-chegados. Não pegamos no sono a noite inteira. Ora, se soubessem como a terminamos, contou Petritsky. Volkov subiu no telhado e disse que estava triste. Aí eu falei, música, a marcha fúnebre. Ele pegou no sono no telhado ao som da marcha fúnebre. Beba tudo, beba a vodka todinha, até a última gota, e depois soda com muito limão, disse Yashvin junto a Petritsky, como uma mãe que obriga um menino a tomar o seu remédio. E depois ainda um bocadinho de champanhe, uma garrafinha só. Isto é que é ser inteligente. Espere, Vronsky, vamos beber. Não, até logo, senhores, hoje não bebo. Por quê? Teme ganhar peso? Pois bem, beberemos sozinhos. Traga soda com limão. Vronsky! Gritou alguém quando já saía. O que foi? Devia cortar o cabelo? Você tem um cabelo muito pesado, sobretudo na careca. Vronsky de fato começava prematuramente a ficar calvo. Soltou uma risada alegre, pondo à mostra seus dentes perfeitos, e depois de colocar o gorro sobre a calva, saiu e sentou-se na carruagem. Para a cavalariça, ordenou, e fez menção de pegar as cartas para lê-las com atenção, mas depois mudou de ideia para não se distrair antes de examinar a sua égua. Mais tarde. Parte 2, capítulo 21. A cavalariça provisória era um barracão de tábuas construído ao lado de um hipódromo e deviam ter levado sua égua para lá no dia anterior. Ele ainda não a vira. Nos últimos dias, em vez de sair, ele mesmo a passear com ela, incumbiu o treinador de fazê-lo. E agora não sabia com segurança que condição havia alcançado sua montaria e como ela estava. Vronsky mal havia saltado do veículo quando seu cavalariço, o groom, assim chamavam um garoto, ao reconhecer ainda de longe a carruagem, mandou chamar o treinador. O inglês magro, de botas altas e jaqueta curta, com apenas um tufo de pelos na ponta do queixo, saiu a seu encontro no passo desajeitado dos jockeys, bamboleando-se e abrindo os cotovelos. E então, como está a frufru? Perguntou Vronsky em inglês. All right, sir. Proferiu a voz do inglês em algum ponto na parte interna da garganta. É melhor não entrar, acrescentou levantando o chapéu. Pus nela uma focinheira e está agitada. É melhor não entrar. Pode ficar nervosa. Não, vou entrar mesmo assim. Quero dar uma olhada. Vamos, disse o inglês de senho franzido, sem sequer abrir a boca, e meneando os cotovelos, caminhou à frente com o seu passo desengonçado. Entraram no pequeno pátio diante do barracão. O menino de serviço, elegante, garboso, de japona limpa, com uma vassoura na mão, recebeu os dois e os seguiu. No barracão havia 5 cavalos, cada um em sua baia, e Vronsky sabia que seu principal rival, o alazão gladiador de Makhotin, fora trazido nesse dia e estava ali. Mais do que a própria égua, Vronsky estava interessado em ver o gladiador, que nunca vira. Mas Vronsky sabia que, pelas normas éticas das corridas de cavalos, não só podia não vê-lo, como era condenável até perguntar a respeito do animal. Na hora em que caminhava pelo corredor, o menino abriu a porta da segunda baia à esquerda e Vronsky entreviu um possante cavalo ruivo e as pernas brancas. Logo entendeu que se tratava do gladiador, mas, com o sentimento de um homem que abriu uma carta endereçada a outra pessoa, virou-se e seguiu para a baia de Frufru. Está aqui o cavalo de Não consigo pronunciar esse nome, disse o inglês por cima do ombro, apontando com a unha grande e suja de lama para o grande gladiador.
Makhautin? Sim, é o meu mais sério rival, disse Vronsky. Se o senhor o montasse, comentou o inglês, apostaria no senhor. Frufru é mais nervosa, já ele é mais forte, respondeu Vronsky sorrindo ante o elogio à sua habilidade de cavaleiro. Numa corrida de obstáculos, tudo depende da habilidade do cavaleiro e do pluck, afirmou o inglês. Pluck significava energia e audácia, e Vronsky não apenas sentia em si uma abundância dessa qualidade, como também o que era muitíssimo mais importante, tinha a firme convicção de que não havia no mundo ninguém com mais pluck do que ele. O senhor tem certeza de que não seria preciso mais exercícios? Não é preciso, respondeu o inglês. Por favor, não fale alto. Perturba o animal. Acrescentou, meneando a cabeça na direção da baia fechada, diante da qual estavam parados e onde se ouvia o movimento das patas que mudavam de posição sobre a palha. Ele abriu a porta e Vronsky entrou na baia escassamente iluminada por uma janelinha. Na baia, movendo-se as patas sobre a palha fresca, estava uma égua castanho escura, de focinheira. Depois de acostumar os olhos à penumbra da baia, Vronsky mais uma vez e de forma involuntária avaliou numa visão geral o porte de sua adorada égua. Frufru era de altura mediana e no todo não isenta de defeitos. Tinha as costas muito estreitas, embora o externo se projetasse com força para a frente, o peito era estreito. A garupa era um pouco rebaixada e as patas dianteiras e, sobretudo, as traseiras eram nitidamente cambaias. Os músculos das pernas traseiras e dianteiras não eram especialmente robustos. Em compensação, o dorso era extraordinariamente largo, o que chamava a atenção especialmente agora, quando tinha a barriga mais magra em razão dos exercícios. Os ossos das pernas abaixo do joelho pareciam não ter sequer a espessura de um dedo, olhando de frente. Em compensação, eram excepcionalmente largos, olhando de lado. Toda ela, com exceção das costelas, parecia como que estrangulada pelos flancos e esticada pelas pontas. Mas sua principal qualidade era o sangue, aquele sangue que se faz sentir, segundo a expressão inglesa. Os músculos que sobressaíam abruptos sob a rede de veias que se alastrava na pelagem fina, movediça e lisa como cetim, pareciam sólidos como osso. A cabeça magra, com os olhos proeminentes, cintilantes e vivazes, se alargava no focinho e nas narinas dilatadas, com a mucosa sumarenta de sangue. Toda a sua figura, e em especial a sua cabeça, tinha uma expressão de vigor e ao mesmo tempo de ternura. Era um desses animais que pareciam não falar só porque a constituição mecânica da boca não permitia. Pelo menos Vronsky tinha a impressão de que a égua compreendia tudo o que ele sentia agora ao vê-la. Assim que Vronsky se aproximou, ela respirou fundo e, revirando seu olho proeminente de modo que a parte branca se injetou de sangue, olhou para os homens pelo lado oposto, sacudindo a focinheira, enquanto com movimentos flexíveis mudava o peso do corpo de uma perna para outra. Ora, aí está, veja o senhor mesmo como está agitada, disse o inglês. Oh, minha querida, oh, disse Vronsky, aproximando-se do animal e tranquilizando-o. Mas quanto mais perto chegava, mais ela se agitava. Apenas quando se aproximou da cabeça, a égua de repente se acalmou e seus músculos puseram-se a tremer sob o pelo fino e macio. Vronsky acariciou o pescoço vigoroso, ajeitou sobre a cernelha pronunciada uma mecha da crina que tombara para o outro lado e aproximou o rosto das narinas dilatadas, finas como asas de morcego. Ela resfolegou ruidosamente e soltou ar através das narinas tensas depois de um tremor. Contraiu a orelha pontuda e distendeu o beiço negro e vigoroso na direção de Vronsky, como se quisesse puxá-lo pela manga. Porém, lembrando-se da focinheira, ela a sacudiu e de novo pôs-se mover as perninhas afiladas, uma de cada vez. Calma, minha querida, calma,
disse ele, ainda acariciando a garupa com a mão, e satisfeito por constatar que a égua estava em sua melhor forma, saiu da baia. A agitação do animal também contagiou Vronsky. Ele sentia que o sangue afluía ao seu coração e que, a exemplo da égua, lhe vinha uma gana de movimentar-se, de morder. Era ao mesmo tempo assustador e prazeroso. Pois bem, então conto com o senhor, disse para o inglês. Às 6:30 na pista. Em ponto, respondeu o inglês. E o senhor aonde vai, milord? Perguntou, empregando de forma inesperada o tratamento my lord, que quase nunca usava. Vronsky levantou a cabeça com surpresa e olhou, como sabia olhar, não para os olhos, mas para a testa do inglês, admirando-se com a audácia de sua pergunta. Porém, entendendo que o inglês, ao fazer a pergunta, o encarava não como um patrão, mas como um jóquei. Assim respondeu. Tenho de ir à casa de Briansky. Em 1 hora estarei de volta. Quantas vezes já me fizeram hoje esta mesma pergunta? Disse para si mesmo e ruborizou-se, o que raramente lhe acontecia. O inglês fitou-o atentamente e, como se soubesse aonde iria Vronsky, acrescentou. O principal é manter a calma antes de uma corrida, disse ele. Não ficar de mau humor e não se perturbar com nada. All right, respondeu Vronsky, sorrindo, e após embarcar de um salto na carruagem, mandou seguir para Peterhof. Mal havia percorrido alguns passos, baixaram as nuvens, que desde a manhã ameaçavam chuva, e desabou um aguaceiro. Péssimo, pensou Vronsky, desdobrando a capota da carruagem. Se antes já estava um lamaçal, agora vai ficar um verdadeiro pântano. No isolamento da carruagem coberta pela capota, ele pegou a carta da mãe e o bilhete do irmão e leu de ponta a ponta. Sim, era sempre a mesma coisa. Todos, a mãe, o irmão, todos julgavam necessário intrometer-se nos seus assuntos afetivos. Tal intromissão despertava nele um rancor, sentimento que raramente experimentava. O que têm eles a ver com isso? Porque todos acham que é seu dever preocupar-se comigo? E por que me importunam? Simplesmente porque percebem que se trata de algo que não conseguem compreender? Se fosse a costumeira ligação mundana e vulgar, me deixariam em paz. Percebem que se trata de outra coisa, que não é uma diversão, que essa mulher é mais preciosa para mim do que a minha própria vida. E isso é incompreensível e, portanto, os aborrece. Qualquer que seja ou venha a ser o nosso destino, somos nós que o fazemos e não nos lamentamos. Disse consigo, unindo-se a Ana na palavra nós. Não, eles têm de nos ensinar como viver. Não fazem a menor ideia do que é a felicidade, ignoram que sem esse amor não existe para nós nem felicidade e nem infelicidade. Não existe vida, pensou. Irritava-se contra todos por sua intromissão exatamente porque sentia, no fundo, que eles, todas aquelas pessoas, tinham razão. Sentia que o amor que o ligava a Ana não era um entusiasmo momentâneo que passaria, como passam as relações mundanas, sem deixar outros vestígios na vida de um e de outro, senão lembranças agradáveis ou desagradáveis. Sentia todo o tormento da situação, dele e de Ana, tão expostos aos olhos de toda a sociedade. Sentia toda a dificuldade que havia para eles de esconder o seu amor, de mentir e de enganar, e mentir e enganar, usar de astúcia e pensar constantemente nos outros, quando a paixão que os unia era tão forte que ambos esqueciam tudo, exceto de seu amor. Vronsky lembrou-se com nitidez de todas aquelas repetidas e frequentes circunstâncias em que se faziam indispensáveis a mentira e o logro, tão contrários à sua natureza. Lembrou-se com especial nitidez do sentimento de vergonha que percebeu em Ana, mais de uma vez, por causa dessa necessidade de enganar e de mentir.
e Vronsky experimentou o estranho sentimento que às vezes se manifestava nele desde o começo de sua ligação com Anna. Tratava-se de um sentimento de repugnância. Não sabia a quê. Talvez a Alexei Alexandrovitch ou a si mesmo, quem sabe a todo mundo. Ele não sabia ao certo, mas sempre rechaçava esse sentimento estranho. E agora, após desvencilhar-se dele, continuou a seguir o fio dos seus pensamentos. Sim, antes ela era infeliz, mas orgulhosa e serena. Agora não pode ser serena e honrada, embora não o demonstre. Sim, isto tem de acabar, resolveu consigo mesmo. E pela primeira vez lhe veio à mente uma ideia clara de que era preciso pôr fim a essa mentira, e quanto antes melhor. Abandonarmos tudo, ela e eu, e nos escondermos em algum lugar sozinhos com o nosso amor, disse para si. Parte 2, capítulo 22. O aguaceiro não demorara muito, ao passo que o cavalo do varal avançava a todo trote, puxando a caleça de Vronsky e apressando os laterais que corriam, já sem rédeas, através da lama. O solo repontava, os telhados das casas de veraneio e as velhas tilhas dos jardins situados de ambos os lados da rua principal brilhavam molhados, e a água pingava, alegre, dos galhos e escorria dos telhados. Vronsky não pensava mais em como essa chuvarada estragaria o hipódromo, porém se animava agora com a certeza de encontrá-la, graças à chuva, em casa e sozinha, ciente de que Alexei Alexandrovitch, acabando de voltar de um balneário, não viera ainda de Petersburgo. Esperando encontrá-la sozinha, Vronsky fez o que sempre fazia para atrair a menor atenção possível. Desceu antes de passar por uma pequena ponte e foi caminhando. Não subiu ao terraço de entrada pelo lado da rua, mas enveredou para o pátio. O senhor já veio? Perguntou ao jardineiro. Ainda não. A senhora está em casa, mas entre pela porta da rua, faça favor. Há pessoal por ali, vai abrir, respondeu o jardineiro. Não, obrigado, eu vou passar pelo jardim. E seguro de que estava sozinha e querendo surpreendê-la, porquanto não lhe prometera vir nesse dia e ela não pensava, por certo, que viria justo antes da corrida, Vronsky foi ao terraço que dava para o jardim, segurando o seu sabre e pisando cautelosamente na areia de uma vereda margeada de flores. Já se esquecera de tudo o que havia pensado, pelo caminho, acerca das penas e dificuldades de sua situação. Pensava apenas em como a veria agora, não mais em sua imaginação, mas viva, inteira, tal como era na realidade. Já estava subindo, pé ante pé, os degraus do terraço em declive, já entrava procurando não fazer barulho, quando se lembrou de improviso daquilo que sempre esquecia e que era a parte mais aflitiva de seu relacionamento com ela, do filho de Anna, com seu olhar interrogativo, e como lhe parecia repulsivo. Esse menino estorvava as relações deles mais vezes do que todas as outras pessoas. Quando estava presente, tanto Vronsky quanto Anna não apenas se abstinham de falar em qualquer coisa que não pudessem repetir na frente de todo mundo, mas nem sequer se permitiam aludir àquilo que ele não entendesse. Não era um acerto que tinham feito, mas algo que se acertara por si só. Teriam achado insultante, para eles mesmos, ludibriar essa criança. Em sua presença conversavam como dois conhecidos, mas apesar dessa precaução, Vronsky captava frequentemente aquele olhar atento e atônito que o menino fixava nele e percebia aquela estranha timidez e desarmonia com que ele o tratava, ora carinhoso, ora frio e acanhado. Era como se o menino intuísse que entre aquele homem e sua mãe existia certa ligação importante, cujo significado ele não podia compreender. De fato, o menino sentia que não podia compreender esse relacionamento. Esforçava-se, mas não conseguia esclarecer para si mesmo o sentimento que lhe cumpria ter por aquele homem. Sensível como toda criança, pelos sentimentos que se externavam, percebia claramente que seu pai, sua governanta, sua babá,
que todos não apenas não gostavam de Vronsky, mas o miravam com asco e medo, embora não dissessem nada a respeito dele, e que sua mãe o tratava, não obstante, como o melhor amigo. O que isso significa, enfim? Quem é ele? Como se deve amá-lo? Se não entendo, é que a culpa é minha, ou então sou uma criança boba ou má. Pensava o menino, e disso resultava aquela sua expressão perscrutadora, interrogativa, em parte hostil, a timidez e a desarmonia que deixavam Vronsky tão constrangido assim. A presença desse menino suscitava em Vronsky constante e invariavelmente aquela estranha sensação de repulsa imotivada que ele tinha nesses últimos tempos. A presença desse menino suscitava em Vronsky constante e invariavelmente aquela estranha sensação de repulsa imotivada que ele tinha nesses últimos tempos. A presença desse menino suscitava em Vronsky e Anna uma sensação parecida com a de um navegador que percebe, consultando a bússola, que o rumo seguido velozmente por ele diverge muito do rumo necessário, mas não consegue parar seu movimento e acaba por entender que se distancia a cada minuto cada vez mais do rumo certo, e que reconhecer em seu íntimo esse distanciamento seria o mesmo que reconhecer a sua próxima perdição. Esse menino, com sua ingênua percepção da vida, era uma bússola a indicar-lhes o grau de distanciamento daquele rumo bem conhecido que eles deviam, mas não pretendiam seguir. Dessa feita, Serioja não estava em casa. Ela estava totalmente só. E sentada no terraço, esperava pelo retorno do filho, que fora passear e ficara surpreendido pela chuva. Mandando um criado e uma moça irem procurá-lo, quedara-se à sua espera. De vestido branco, orlado de largos bordados, estava sentada num canto daquele terraço, detrás das flores, e não ouvira Vronsky chegar. Inclinando a sua cabeleira negra e encrespada, apertava a testa contra um gélido regador posto no parapeito que segurava com ambas as mãos, tão lindas e enfeitadas daqueles anéis que ele conhecia tão bem. A beleza de todo o seu corpo, de sua cabeça, de seu pescoço, de seus braços, arrebatava Vronsky todas as vezes em que a via, como se fosse algo inopinado. Ele parou, mirando-a com admiração, mas logo que quis dar um passo a fim de aproximar-se dela, Ana sentiu essa aproximação e, empurrando o regador, voltou o seu rosto afogueado na direção dele. — O que você tem? Está indisposta? Perguntou Vronsky em francês, achegando-se a ela. Queria ir correndo, porém se lembrou de que podia haver lá pessoas estranhas. Olhou de viés para a porta do terraço e ruborizou-se como sempre se ruborizava ao sentir que precisava temer e olhar temeroso ao seu redor. — Não, estou bem, disse ela, levantando-se e apertando com força a mão que Vronsky lhe estendia. — Não esperava por ti. — Meu Deus, como suas mãos estão frias, disse ele. — Você me assustou, respondeu ela. Estou sozinha esperando por Serioja. Ele foi passear. Eles vão voltar por aqui mesmo. Contudo, se bem que ela buscasse manter-se tranquila, seus lábios tremiam. Desculpe por ter vindo, mas eu não podia passar nenhum dia sem ver você. Vronsky continuava falando francês como sempre fazia para evitar os termos a senhora, que seria impossivelmente frio entre eles dois, e tu, que se tornaria perigoso caso falasse russo. — Por que você se desculpa? Estou tão feliz! — Mas está indisposta ou então triste, prosseguiu ele, sem deixar a mão de Ana e inclinando-se sobre ela. Em que estava pensando? — Como sempre na mesma coisa, disse ela sorrindo. Dizia a verdade. A qualquer momento que lhe indagassem em que estava pensando, ela poderia responder sem errar, na mesma coisa, ou seja, em sua felicidade e em sua desgraça. Eis em que pensava agora mesmo, quando ele viera surpreendê-la. Por que para os outros, por exemplo, para Betsy, ela estava a par de seu envolvimento com Tuszkiewicz, que a sociedade ignorava?
Aquilo tudo era fácil, mas para ela mesma tão penoso assim? Agora tal pensamento, por algumas razões, atormentava-a em demasia. Perguntou a Vronsky pela corrida de cavalos. Ele respondeu, e ao notar que Ana estava emocionada, começou a esmiuçar, tentando distraí-la e adotando o tom mais despojado possível os pormenores das preparações para a corrida. Dizer ou não dizer, pensava ela, olhando para os calmos e carinhosos olhos dele. Está tão feliz, tão empolgado com essa sua corrida, que não entenderá aquilo como se deve, não entenderá todo o significado daquele acontecimento para nós dois. Mas você não disse em que estava pensando quando eu entrei? Disse ele, interrompendo a sua narração. Diga-me, por favor. Ela não respondia. Inclinando um pouco a cabeça, fitava-o de soslaio como se o interrogasse, com seus olhos a brilhar por trás dos cílios compridos. A mão dela, brincando com uma folha que arrancara, estava trêmula. Ele se apercebia disso, e seu semblante acabou exprimindo aquela submissão, aquela lealdade servil que tanto a fascinava. Bem, vejo que aconteceu alguma coisa. Será que poderia ficar tranquilo apenas por 1 minuto, sabendo que você tem algum pesar que não compartilho? Diga-me, pelo amor de Deus! Repetiu ele, suplicante. Não lhe perdoarei, não se acaso não entender todo o significado daquilo. É melhor que não diga. Por que tentaria a sorte? Pensava ela, continuando a fitá-lo e sentindo que sua mão, com aquela folha, tremia cada vez mais. Pelo amor de Deus, Ana! Repetiu ele, pegando-lhe a mão. Dizer? Sim, sim, sim. Estou grávida, disse ela, baixo e devagar. A folha que segurava passou a tremer mais ainda, porém ela não desviava os olhos dele, querendo ver como reagiria aquilo. Ele empalideceu. Já ia dizer algo, mas se conteve. Soltou a mão dela e abaixou a cabeça. Entendeu, sim, todo o significado deste acontecimento, pensou ela, e apertou-lhe agradecida a mão. Contudo, enganou-se ao pensar que ele entendera o significado dessa notícia como ela mesma, uma mulher, havia de entendê-lo. Tão logo ouviu essa notícia, Vronsky sentiu em décuplo o acesso daquela estranha sensação de asco por alguém que se apossava dele às vezes, mas ao mesmo tempo compreendeu que a crise, por cuja chegada estava ansiando, acabara de chegar, que não se poderia mais esconder aquilo tudo de seu marido e que seria preciso, de algum modo, romper o mais depressa possível essa situação antinatural. Além do mais, a emoção de Ana transmitia-se fisicamente a ele próprio. Então a mirou com um olhar enternecido e submisso. Beijou-lhe a mão, levantou-se e, calado, andou um pouco pelo terraço. Sim, disse resoluto, aproximando-se dela. Não achávamos, nem eu nem você, que nossas relações fossem um brinquedo, e agora o nosso destino está definido. Temos de acabar, disse ele, olhando ao seu redor, com essa mentira em que estamos vivendo. Acabar? Mas acabar como, Alexei? Perguntou ela baixinho. Agora estava calma, e seu rosto se alumiava com seu terno sorriso. Deixando seu marido de lado e juntando as nossas vidas. Elas já estão juntas, respondeu ela quase inadivelmente. Sim, mas de vez, para sempre. Como, Alexei? Ensina-me como faríamos isso? Disse Ana, como se caçoasse, cheia de tristeza desse seu impasse fatal. Será que uma situação dessas tem saída? Será que não sou esposa de meu marido? Toda e qualquer situação tem alguma saída. É preciso que nos decidamos, disse ele. Qualquer saída seria melhor que a situação que você está vivendo, pois vejo como tudo a deixa aflita, a sociedade, o filho, o marido. Ah, não, o marido não, disse ela com um leve sorriso. Não o conheço, não penso nele. Ele não existe. Só que não falas com sinceridade?
Eu te conheço, está aflita por causa dele também. Mas ele nem sabe, disse Ana, e de repente um vivo rubor veio invadir-lhe o rosto. As faces, a testa, o pescoço dela enrubesceram e as lágrimas de vergonha subiram-lhe aos olhos. Não vamos falar mais nele. Parte 2, capítulo 23. Vronsky já tentara diversas vezes, embora menos resolutamente do que nesse dia, levá-la a discutirem a situação deles, mas se deparara em todas as ocasiões com as mesmas superficialidade e leviandade do raciocínio que se revelavam agora na própria maneira como Ana reagia ao seu desafio. Era como se houvesse nisso algo que ela não podia ou então não queria apreender em seu âmago, como se ela, a verdadeira Ana, imergisse em si, tão logo passava a falar nisso, e desse lugar a outra mulher, estranha e alheia para ele, de quem ele não gostava, mas tinha medo e que o peitava. Entretanto, resolvera que nesse dia expressaria tudo. Quer ele saiba, quer não, disse Vronsky com seu costumeiro tom firme e tranquilo. Quer ele saiba, quer não, isso não interessa. Nós não podemos... Você não pode continuar assim, sobretudo agora? O que tenho a fazer? Como acha? Perguntou ela com a mesma jocosidade leviana. Ao recear tanto que Vronsky não fosse aceitar facilmente a gravidez dela, sentia-se agora aborrecida por ele deduzir daquilo a necessidade de tomarem certas providências. Declarar tudo para ele e abandoná-lo? Muito bem, suponhamos que eu faça isso, disse ela. Você sabe o que será depois? Vou contar tudo de antemão. E uma luzinha malvada acendeu-se nos olhos dela, um minuto antes tão carinhosos. Ah, pois então a senhora ama outro homem e mantém uma relação criminosa com ele? Representando seu marido, Ana acentuou exatamente como teria feito Alexei Alexandrovich a palavra criminosa. Avisei-a das consequências sobre os aspectos religioso, civil e familiar. A senhora não me deu ouvidos. Agora não posso permitir que arrastem meu nome pela lama. Ela queria dizer e o nome de meu filho, porém não ousava colocá-lo em jogo. Sim, meu nome pela lama, e outras coisas do mesmo gênero, acrescentou. Em suma, ele dirá naquele seu estilo de estadista, clara e precisamente, que não pode deixar que eu vá embora, mas há de tomar as medidas que dependerem dele para abafar o escândalo, e depois fará, calma e minuciosamente, tudo quanto disser. É o que vai acontecer. Não é um homem, e sim uma máquina. Transforma-se, quando fica zangado, numa máquina cruel. Arrematou, recordando-se nesse momento de Alexei Alexandrovich com todos os detalhes de sua aparência, de seu modo de falar e de seu caráter, e culpando-o de tudo quanto pudesse encontrar nele de mal, sem lhe perdoar nada em razão daquela terrível culpa que ela própria tinha para com ele. Mas, Ana, disse Vronsky com sua voz meiga e persuasiva, buscando tranquilizá-la, é preciso ainda assim dizer para ele e depois partir daquilo que ele empreender. Ou seja, fugir? E por que não fugiríamos? Eu não enxergo nenhuma possibilidade de continuarmos assim, e não é por mim mesmo, bem vejo que você está sofrendo. Sim, nós fugiríamos, e eu me tornaria sua concubina, disse ela zangada. Ana! Exclamou ele. Sim, insistiu ela, eu me tornaria sua concubina e destruiria tudo. Queria dizer outra vez meu filho, porém não conseguiu articular essa palavra. Vronsky não chegava a compreender como Ana, com sua índole forte e honesta, podia suportar essa situação enganosa e não desejava sair dela. Todavia nem imaginava que o principal motivo consistia naquela palavra, filho, que Ana não conseguia pronunciar. Quando pensava em seu filho, em como viria a tratar no futuro a mãe que abandonara o pai dele, ficava tão apavorada com aquilo que tinha feito que já não raciocinava, mas apenas tentava, de modo bem feminino, acalmar a si mesma por meio de falsas reflexões e palavras para que tudo continuasse como antes e ela pudesse esquecer a terrível questão sobre o futuro de seu filho. Eu te peço, eu te imploro, disse ela de súbito num tom
bem diferente, singelo e terno, pegando-lhe a mão. Nunca fales disso comigo. Mas, Ana, nunca! Deixa comigo mesma. Conheço toda a vileza e todo o horror desta minha situação, mas isso não é tão fácil de resolver como está achando. Deixe comigo e confie em mim. Nunca mais fale disso comigo, promete? Não, não, me prometa. Prometo tudo o que quiser, mas não posso ficar tranquilo, sobretudo depois de tudo que me disse. Não posso ficar tranquilo quando tu não podes ficar tranquila. Eu? Repetiu ela. Sim, às vezes estou aflita, mas isso vai passar. Se nunca mais falar disso comigo, só quando me fala disso é que isso me aflige. Eu não compreendo, disse ele. Eu sei, interrompeu Ana. Como é difícil mentir com tua índole honesta, e eu tenho pena de você. Muitas vezes penso em como pôde destruir a sua vida por mim. Pensava agorinha nisso também, disse ele. Como você pôde sacrificar tudo por mim? Eu não consigo perdoar a mim mesmo por te fazer infeliz. Eu infeliz? Disse Ana, achegando-se a ele e mirando-o com um sorriso extático de amor. Eu sou igual a uma pessoa faminta, a quem deram comida. Talvez esteja com frio, ande esfarrapada e sinta vergonha, mas não infeliz. Eu infeliz? Não, aqui está a minha felicidade. Ela ouviu a voz de seu filho, que estava voltando. Correu um rápido olhar pelo terraço e levantou-se num ímpeto. Fulgia em seus olhos aquela chama que ele já conhecia. Ela ergueu depressa suas lindas mãos cobertas de anéis, segurou a cabeça do jovem, olhou demoradamente para ele e, aproximando o rosto de lábios abertos e sorridentes, beijou-o de relance na boca, em ambos os olhos, e logo o afastou com um empurrão. Queria ir embora, mas ele a deteve. Quando? Perguntou baixinho, mirando-a com enlevo. Hoje, há 1 hora. Sussurrou ela e, dando um profundo suspiro, foi ao encontro do filho com aquele seu passo ligeiro e rápido. A chuva surpreendera Serioja no grande jardim e ele ficara com sua babá num caramanchão. Pois bem, até à vista, disse Ana a Vronsky. Já vou ver a corrida. Betsy prometeu vir aqui para me buscar. Consultando o relógio, então, Vronsky partiu às pressas.